Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que pudéssemos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Essa é a vontade do Pai para a minha vida e para a tua vida, que possamos reinar em vida e vivemos em triunfo e em perfeita vitória. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Meu Deus do céu, é muito forte. É complicado, abençoado. Olha o tema. Porque alguns abençoados e abençoadas fazem perguntas, né? Perguntas que alguns abençoados e abençoadas fazem para quem está em graça. Nós sabemos, abençoados, que são muitas as perguntas, né, que as pessoas fazem para quem está em graça. Por quê? Porque a graça, ela contrapõe, né, esse sistema antigo que está aí. E quem está em graça é ensinado, né, a ver as escrituras com olhos iluminados. Então, quando você começa a ver as coisas de outra maneira, né, com revelação, com olhos iluminados, então gera muitas perguntas, né? Por quê? Porque o sistema religioso, ele passou uma ideia, né, para nós ao longo de anos, né, centenas de anos, de que, por exemplo, a volta de Jesus ainda vai acontecer. Passou uma ideia de que o diabo ele existe, passou a ideia de que o inferno existe, e tudo isso foi se cauterizando na nossa mente, ou seja, foi se tornando uma verdade. Todos nós sabemos, se você estudar um pouco de psicologia, né, você vai ver que uma mentira contada várias vezes, ela passa a ser uma verdade na nossa mente, porque o nosso subconsciente ele não consegue discernir, né, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, né? Você entendeu? Então, se alguém chegar para você e contar uma mentira por várias vezes, você vai acabar aceitando aquilo como verdade. Então foi isso que aconteceu, né? Foi isso que o sistema religioso fez desde o primeiro século, né? Nós sabemos que surgiu, né, a partir da Igreja Católica, né, essas ideologias, né, de que inferno existe, diabo existe, a volta de Jesus ainda vai acontecer. E a igreja evangélica abraçou essa ideia e passou para os seus membros, e isso está cauterizado, abençoado, na mente das pessoas. E não tem como mudar. Só tem uma forma de mudar isso, só uma obra de Deus, através do Espírito Santo, né? Mudando, né? Fazendo uma metanoia, né, na mente da pessoa. Isso só Deus pode fazer. Agora, é claro, existe uma outra forma de você, né, mudar, né, sua maneira de pensar, é quando você busca informação e conhecimento, né, pessoal? Aliás, para que Deus ele possa fazer essa metanoia na sua mente, você tem que estar buscando conhecimento e informação, você tem que estar tentando se libertar desse sistema religioso, senão não acontece nunca, né? E outra questão também é da pessoa ter que querer, né? Infelizmente tem muitas pessoas que elas pensam assim: eu nasci no sistema, estou vivendo no sistema e vou morrer no sistema. Ou seja, a pessoa não quer mudar, a pessoa quer morrer daquele jeito, você entendeu? Ela vai ser salva? Claro, a salvação dela já está garantida, Efésios 2,8, foi garantida na cruz. Agora, ela não vai ser salva dessa mentalidade, né, errada que ela tem, né? Do sistema religioso impôs, né, na mente dos incautos, né, daqueles que não têm conhecimento e informação. Então, essa salvação aí ela não vai conseguir. Agora, a salvação da alma, todos nós, ou melhor, salvação do espírito, né? Salvação da alma não, porque a alma e corpo, né, todos nós sabemos que vai para o inferno, né? Jesus falou isso em Mateus 10:28. Agora, o espírito já está salvo, entendeu? Tem pessoas aí que estão 10, 20, 30, 40, 50, 90 anos, 100 anos dentro do sistema religioso, né? Se morrer já está salvo, né? Efésios 2:8, já está garantida a salvação. Agora, infelizmente, salvo da mente não vai estar, né? Então, o Evangelho da Graça, qual que é o trabalho do Evangelho da Graça?
é trazer salvação na mente das pessoas, é causar essa metanoia, né? Que na verdade quem causa não é quem está em graça, quem causa essa metanoia é Deus primeiramente, né? É uma obra do Espírito Santo. E depois, quando nós começamos a buscar conhecimento e informação, então essa metanoia, né? Essa mudança de mentalidade acontece nas nossas vidas. Então surgem muitas perguntas para quem está em graça. Eu quero ler aqui algumas delas, né? Algumas das perguntas, né, que surgem para quem está em graça. Olha aqui a pergunta que um abençoado me fez. Como o Senhor consegue provar que Jesus já voltou no ano 70? Meu Deus da glória, é muito forte, abençoado, essa pergunta. Por quê? Porque existem várias provas, abençoado. São várias provas que mostram, né, que a volta de Jesus já aconteceu no ano 70, né? E uma das provas, né, clássica, né, está aqui no livro de Mateus, você conhece muito bem. Mateus, capítulo 24, no versículo 36, olha o que diz. Mateus, capítulo 24, versículo 34, não é 36, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração, abençoado, sem que todas essas coisas aconteçam. Você sabe muito bem que Jesus aqui estava falando do fim do mundo. Jesus estava falando aqui da sua volta, né? Os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nos dá alguma ideia, algum exemplo de como será o fim do mundo, né? E Jesus começou a falar: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, né? O sistema religioso passa uma ideia que essas pedras que serão derribadas serão os prédios, os edifícios, né, de concreto que foram feitos no mundo, enfim, as rodovias, os viadutos. E não é nada disso, abençoado. Todos nós sabemos que foi a queda do templo de Jerusalém que aconteceu no ano 70. E Jesus começou a falar, né, haverá guerra, rumores de guerra, né, peste, fome, em vários lugares do mundo de então, abençoado. Por quê? Porque sempre existiu. Basta você ver os jornais hoje falando, né, de guerra, de rumores de guerra, de fome, aí os evangélicos começam a falar, é a volta de Jesus. Quando na verdade, abençoado, sempre existiu guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, maremoto. Ultimamente tá tendo aí, né, as águas estão invadindo, né, lá no Rio de Janeiro e outro país aí, eu não lembro qual que é, Estados Unidos, não sei, que as águas estão invadindo lá. Aí o pessoal começa a falar que isso aí também é a volta de Jesus. Não é, querido, sempre existiu isso. Sempre existiu, naquela época de Jesus já existia. Então Jesus falava, quando vires todas essas coisas, sabeis que é o fim. Que fim é esse? O fim, né, daqueles tempos lá, do ano que aconteceu no ano 70, né? Aquela geração, né, que Jesus falou, não passará essa geração. Nós sabemos que uma geração ela dura em torno aí de 40 anos. Jesus estava com 30 e poucos anos quando falou isso. Quando aconteceu no ano 70, perdão, quando chegou o ano 70, aconteceu, né, a vinda de Jesus, que não foi também uma vinda de Jesus como o sistema religioso implantou na mente dos incautos, né? Porque o sistema religioso implantou na mente dos incautos uma vinda de Jesus, né? Jesus raiando nas nuvens, rodeado de anjos, tocando trombeta. Isso não existe, querido. Nunca existiu, nem vai existir. Essa vinda de Jesus visível, com aparência exterior. A volta de Jesus foi o juízo de Deus sobre Israel, que aconteceu no ano 70. Então Jesus estava ali explicando para os seus discípulos quando seria o tempo do fim, a volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Então Mateus capítulo 24, é claro, querido, é claro, fala claramente sobre a volta de Jesus. Agora, um outro livro que fala também a respeito da volta de Jesus, quero ler com você aqui, livro de Daniel, né? Também fala claramente a respeito da volta de Jesus. Daniel 9, versículos 25, né? Daniel 9, 25, vamos ler a partir do versículo 24, né? 70
semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados e para